Meu novo trabalho tem algumas regras bem estranhas. Lembro do meu primeiro dia como motorista de ônibus escolar. Mesmo naquela época, eu sabia o quão importante era o trabalho. E foi quando descobri o que aconteceu com as crianças do ônibus 10. Foi aí que percebi que seguir as regras pode ser a diferença entre a vida e a morte. Era o meu primeiro dia na nova função. Eu estava sentado no banco do motorista do ônibus número 9, no depósito. Eu estava sentindo uma mistura estranha de entusiasmo e nervosismo. Você vê, eu costumava ser um paramédico. Sim, correndo para o caos, salvando vidas, o negócio todo. Mas depois de anos no trabalho, vendo coisas que você não consegue desver, eu precisava de uma mudança. Algo menos emocionante. Além disso, com meu filho indo para a faculdade, a casa ficou muito silenciosa. Eu sentia falta de tê-lo por pé. As risadas, as perguntas infinitas, toda aquela conversa de dinossauros, esse tipo de coisa. Então, quando o distrito escolar postou uma vaga para motorista de ônibus, pensei, por que não? Crianças são legais? E o quão difícil pode ser dirigir um ônibus? E então, eu fiquei lá, verificando os controles do ônibus. Foi quando o Sr. Lucas, o cara que eu estava substituindo, entrou. Ele era esse cara durão, magro, que dirigia há mais tempo do que eu estava em serviços de emergência. Mas seus olhos eram gentis, como se ele tivesse passado por tudo e ainda conseguisse manter seu sorriso. João, certo? Ele disse. Sim. Sou eu, respondi, apertando sua mão. Empolgado para começar. Algumas dicas para um iniciante? O Sr. Lucas assentiu. Ele se sentou ao meu lado, enquanto seu olhar vagava pelo ônibus como se estivesse se despedindo de um velho amigo. Este trabalho é diferente, João. Não é apenas sobre ir do ponto A ao ponto B. Essas crianças, elas se tornam suas, de certa forma. Você é o primeiro olá e o último adeus. É importante, sabe? Ele disse. Eu assenti, entendendo mais do que ele percebia. Ser paramédico me ensinou sobre a fragilidade da vida. O quão importante era cada olá e adeus. Então, ele se inclinou para mais perto, enquanto abaixava a voz. Tem mais uma coisa, ele acrescentou, pegando um pedaço de papel dobrado de seu casaco. Ônibus número 9. Ele tem peculiaridades. E existem regras. Siga-as, proteja as crianças e você ficará bem. Eu ri. Peculiaridades? Que tipo de peculiaridades um ônibus pode ter? O Sr. Lucas não riu. Em vez disso, ele desdobrou o papel e me entregou. Memorize essas. Não estou brincando, João. Dirigi esta rota por mais de 20 anos. Essas regras, elas não são oficiais. Não são algo que o distrito vai te dizer. Mas são importantes. Siga-as, e você evitará problemas. Eu peguei o papel, cheio de curiosidade. As regras eram estranhas, para dizer o mínimo. Nunca olhe no retrovisor quando o ônibus estiver vazio. Em dias chuvosos, não pegue nenhuma criança que você não conheça. Lembre-se do nome de cada criança. Deixe entrar apenas 3 crianças na parada 8. Não aceite presentes das crianças. Faça com que a última criança no ônibus se deite até sair. Nunca saia do ônibus durante sua rota. Eu levantei uma sobrancelha olhando de volta para o Sr. Lucas. É algum tipo de brincadeira de iniciação para o novato? Ele balançou a cabeça. Sua expressão séria. Gostaria que fosse, João. Realmente gostaria. Mas você vai ver. Só confie em mim sobre isso, ok? Ele disse. Havia um peso em sua voz. Uma sinceridade que você não podia ignorar. Eu assenti, dobrando o papel e colocando-o de volta no meu bolso. Tudo bem, Sr. Lucas. Vou acreditar na sua palavra. Ele me deu um tapinha no ombro e começou a ir embora. Bom, e João, mais uma coisa. As crianças, elas vão olhar para você e esteja lá para elas. Às vezes, você pode ser a única coisa estável que elas têm. As palavras de Lucas ecoaram na minha cabeça. Era por isso que essas regras eram tão importantes para ele? Porque era algo que as crianças precisavam? Li a lista novamente. E foi a regra sobre lembrar o nome de cada criança que chamou minha atenção. Pensei que isso era factível. Eu era bom com nomes. Então, decidi naquele momento.
Primeiro passo. Eu ia garantir que conhecesse todas as crianças pelo nome. Parecia uma boa maneira de quebrar o gelo também, sendo um novato e tudo mais. Então, enquanto as crianças embarcavam no ônibus, eu cumprimentei cada uma. Me apresentei e perguntei seus nomes. Suas respostas eram uma mistura de murmúrios tímidos e apresentações animadas. Quando estávamos perto da escola, eu tinha uma lista mental funcionando. A viagem para a Escola Municipal Einstein foi como qualquer outra rota escolar. Cada rua estava cheia de casas arrumadas e gramados bonitos. Era o tipo de área onde os vizinhos provavelmente se conheciam, pediam açúcar emprestado ou faziam festas de rua no verão. Era um cenário perfeito. E as crianças estavam cheias de vida. Elas falavam sobre lições de casa, videogames e tudo que elas estavam afim. Seu entusiasmo era contagiante. Eu me peguei sorrindo mais do que pensei que faria. Era uma boa pausa do mundo de alta pressão de ser um paramédico. Sem correria de adrenalina, sem decisões cruciais. Apenas um trabalho direto de garantir que essas crianças chegassem à escola com segurança. A viagem para a Escola Municipal Einstein foi tranquila. A escola era um belo prédio de tijolos vermelhos com uma placa grande na frente, dando boas-vindas a todos. Eu assisti as crianças descerem com suas mochilas coloridas, uma a uma. Muitas delas até acenaram para mim, enquanto pulavam para fora. Quando a última criança desceu do ônibus, eu me senti muito bem com o que tinha feito. Era apenas o primeiro dia, mas eu já me sentia parte da vida delas, mesmo que de uma forma pequena. Eu era apenas o motorista de ônibus, mas talvez, apenas talvez, eu pudesse ser a presença constante que Lucas mencionou. Depois que as crianças foram deixadas, passei o resto do dia no depósito de ônibus. Enquanto as crianças estavam na escola, eu ajudei no escritório do despachante. Passei a maior parte do dia fazendo papelada e aprendendo sobre as outras rotas. Era o tipo de trabalho administrativo que eu não esperava realmente quando peguei o emprego, mas não era tão ruim. Eu almocei no lounge para nós, motoristas. Era só eu, um sanduíche e um saco de batatas fritas. Era tranquilo e, na verdade, bem agradável. Mas enquanto eu estava almoçando, uma despachante entrou parecendo bastante perturbada. Ela disse que o Sr. Lucas havia sofrido um acidente de carro naquela manhã, logo depois de se encontrar comigo. Ele não sobreviveu. A notícia me chocou. Eu só tinha acabado de conhecê-lo, mas saber que ele tinha partido de repente realmente me afetou. Eu fiquei pensando em como ele usou seus últimos momentos para garantir que eu conhecesse essas regras sobre cuidar das crianças na minha rota. Suas palavras pareciam mais importantes do que nunca agora. Para o resto do meu almoço, eu só fiquei sentado ali. Eu não estava realmente com fome mais. Eu fiquei pensando em Lucas e em como ele se importava com as crianças. Quando a tarde chegou, era hora de voltar ao ônibus e pegar as crianças na escola. Eu não pude deixar de sentir um pouco de tristeza ao ligar o motor. A morte de Lucas me afetou mais do que eu pensava, mas eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha crianças para levar para casa com segurança. Pensei que a melhor maneira de homenagear Lucas era ser o melhor motorista de ônibus possível para aquelas crianças. A rota da tarde foi boa. Eu estava começando a pegar o jeito, pensei. Eu estava orgulhoso de mim mesmo quando chamei a maioria das crianças pelos nomes quando elas embarcaram no ônibus. Elas pareciam gostar disso. Algumas até sorriram ou acenaram para mim. O que foi bom. São as pequenas coisas que importam, certo? Enquanto seguíamos pelas paradas, o ônibus foi gradualmente esvaziando. O nível de barulho diminuía com cada grupo de crianças que saía. Antes que eu percebesse, tínhamos chegado à última criança. Ele era um garoto baixinho de cabelo laranja sentado bem na frente. Pedro, acho que era seu nome. Notei que ele olhava para os lados de vez em quando, observando seus amigos saírem um por um. Então, ele estava sozinho no ônibus. Assim que ele ficou sozinho, ele se deitou no banco. O sol estava se pondo, e sua casa ainda estava muito longe. Eu imaginei que ele estava apenas exausto do dia. A escola realmente pode cansar uma criança. Ou talvez ele tivesse ficado acordado até tarde na noite anterior. Eu olhei para ele, esperando ver ele cochilando. Mas em vez disso, vi que ele parecia mais assustado do que cansado. Seus olhos estavam bem abertos.
correndo para todos os lados, como se ele esperasse que algo saltasse dos bancos vazios. Ei, cara, tudo bem? Eu perguntei, tentando manter minha voz leve. Dia longo? Ele assentiu. Sim, só estou cansado. Mas a maneira como ele disse isso não combinava com a expressão em seus olhos. Eu me lembrei da regra sobre fazer a última criança se deitar até sair. Vê-la em ação me deixou inquieto, especialmente porque o garoto parecia tão assustado. Do que ele estava com medo? As regras do Sr. Lucas passaram pela minha cabeça, e eu de repente desejei ter perguntado mais sobre elas. Mantive meus olhos na estrada, olhando para o garoto no retrovisor. Só mais um pouquinho, e você estará em casa, eu disse. O garoto apenas assentiu novamente, permanecendo deitado no banco. Eu me concentrei em levá-lo para casa o mais rápido e seguro possível. Finalmente chegamos à casa do garoto. Um lugar aconchegante, com uma luz na varanda que cortava a escuridão. Pedro se levantou rapidamente como se não pudesse esperar para sair. Obrigado, Sr. João, ele disse. Enquanto ele saía do ônibus, ele fez uma pausa e olhou para mim. Espero que o Sr. Lucas não tenha sentido nenhuma dor, e que ele esteja cuidando do ônibus agora. Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Como ele sabia sobre Lucas? A notícia mal tinha se espalhado, e não é como se eu tivesse mencionado para as crianças. Ei, como você... Eu comecei a perguntar, mas ele já estava correndo em direção à sua casa, sem olhar para trás. A porta se abriu e o engoliu antes que eu pudesse obter alguma resposta. Eu fiquei sentado ali por um momento, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Como ele poderia saber sobre Lucas? A notícia mal tinha se espalhado, e não é como se eu tivesse mencionado para as crianças. Eu saí da calçada, as palavras de Lucas ecoando na minha cabeça. Eu não conseguia me livrar da sensação de que talvez Lucas ainda estivesse de olho nas coisas. Ou talvez fosse a maneira do garoto lidar com a notícia. A viagem de volta para o depósito foi silenciosa. Eu fiquei pensando nas palavras do garoto, em Lucas e na lista de regras no meu bolso. Na manhã seguinte, acordei com um senso de propósito. Bom dia, Sara. Olá, Lucas. Como vai, Maria? Eu cumprimentei cada criança pelo nome enquanto elas embarcavam no ônibus. Era bom, como se eu estivesse construindo minha própria pequena comunidade. Eu consigo fazer isso, pensei comigo mesmo. Então, a parada 8 chegou. Eu me lembrei das 3 crianças que entraram ontem. Tiago, Elisa e Marcos. Fácil. Mas hoje, notei alguém novo. Uma garota com trancinhas loiras, parada um pouco longe das outras. Ela usava um casaco azul enlameado e mantinha a cabeça baixa. Eu hesitei, lembrando-me das regras. Apenas 3 crianças na parada 8. Mas aqui estava uma 4ª, parecendo que precisava entrar. A chuva começou a aumentar, e ela parecia tão sozinha ali em seu casaco enlameado. Eu não podia simplesmente deixar uma criança para trás, certo? Era o meu trabalho. Vamos então? Eu chamei para ela, tentando soar alegre. Enquanto os 3 regulares da parada 8 entravam no ônibus, notei que a garota loira apenas estava parada ali, sem se mover para a frente. Vamos. Está tudo bem. Você pode entrar, eu disse, tentando encorajá-la. Ela deu um leve aceno de cabeça, mas manteve a cabeça baixa. Ela lentamente entrou no ônibus. Foi quando Pedro falou. O garoto de cabelo laranja de ontem. Senhor João, você tem que fechar as portas e dirigir. Agora, ele disse. Ele parecia preocupado, assustado, até. O ônibus se encheu de gritos altos, enquanto as outras crianças também começavam a entrar em pânico. Vá, vá! Elas gritaram, algumas em pé, outras segurando suas mochilas, como se fossem a única coisa que as mantinha seguras. O nível de barulho aumentou enquanto as crianças começaram a falar uma sobre a outra, algumas chorando, outras gritando para eu ir. Confuso com a comoção, comecei a acalmar Pedro e os outros. Eu disse a eles que tudo estava bem e que não podíamos simplesmente deixar alguém. Mas então, Pedro apontou algo que eu tinha perdido. Senhor João, olhe, ela não tem mochila. Por favor, vá, ela não é uma de nós, ele disse, seus olhos cheios de lágrimas. Com as crianças chorando, tomei uma decisão em frações de segundo. Era contra todos os meus instintos,
mas fechei a porta. Eu podia sentir a tensão começar a diminuir assim que comecei a dirigir. Vi as crianças se acalmando enquanto eu as observava pelo retrovisor. Elas estavam todas aglomeradas, se confortando. O resto da viagem foi tranquilo. Eu estava abalado profundamente. Ver aquelas crianças entrando em pânico daquele jeito me atingiu com força. Eu fiquei pensando na garota que deixamos para trás e no medo nos olhos das crianças. Assim que cheguei ao depósito, eu sabia que precisava descobrir mais. Estacionei o ônibus e fui direto para o escritório do despachante. Minha mente estava a mil com perguntas. Andando pelo depósito, me senti mais pesado a cada vez que outro motorista me dispensava. Todos eles pareciam acreditar que as crianças estavam apenas brincando com o novato. Mas eu não conseguia parar de pensar em como Pedro parecia assustado. Como o medo daquele jeito poderia ser uma brincadeira. Sentindo-me irritado com a situação toda, decidi ir direto para a administradora. Eu queria ter uma conversa séria. Expliquei tudo. A lista de regras, como as crianças estavam agindo de forma estranha e o que aconteceu com a garota loira. Mas em vez de obter a explicação que esperava, tudo o que obtive foi um aviso. Ela me disse que se eu voltasse a deixar uma criança para trás, perderia meu emprego. Eu me senti ainda mais sozinho saindo do escritório dela, mas quando peguei as crianças naquela tarde, as coisas pareciam ter voltado ao normal. As risadas, o bate-papo, o zumbido de energia usual encheram o ônibus enquanto eu dirigia. Eu me permiti relaxar, pensando que talvez tudo ficaria bem. A rota passou sem incidentes. Eu deixei todos, um por um, até que só restava eu e Pedro. Assim como da última vez, o garoto deitou em seu banco assim que as outras crianças saíram. Seu corpo estava tenso, e eu podia ver seus olhos correndo para todos os lados. Eu não podia simplesmente dirigir, fingindo que não tinha notado. Pedro, por que você faz isso, cara? Se deitar, quero dizer. Ele olhou para mim, sua expressão uma mistura de medo e alívio de que alguém finalmente tivesse perguntado. É para que ninguém sente ao meu lado. Ele sussurrou. Quem? De quem você está falando, Pedro? Eu pressionei gentilmente, precisando entender. Ele hesitou, então disse. As crianças do ônibus 10. E a garota do casaco azul? Ela é do ônibus 10. Ônibus 10? Eu procurei na minha mente, tentando lembrar se eu já tinha visto ou ouvido falar do ônibus 10 por aqui. Nada veio à mente. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa a Pedro, chegamos à parada dele. Ele pulou e disse rapidamente: Tome cuidado amanhã, vai chover. E isso me deixou ainda mais curioso. Eu assenti para ele. Então dirigi, minha mente a mil. Voltando para o depósito, pensei nas regras. A regra sobre dias chuvosos e não pegar crianças que eu não conheço realmente me atingiu, especialmente depois do que Pedro tinha dito. Mas então, o aviso da administradora para nunca deixar nenhuma criança para trás complicou as coisas. Imerso em pensamentos, um ruído silencioso me trouxe de volta à realidade. Olhei para baixo e vi uma bolinha de gude rolando pelo corredor em minha direção. Pensei que talvez alguém tivesse esquecido, mas quando parei no sinal vermelho, uma tosse vinda do fundo do ônibus me fez congelar. Lembrando-me da regra sobre não olhar no retrovisor quando o ônibus está vazio, lutei contra a vontade de olhar. Em vez disso, me virei para encarar os bancos vazios. Eu pulei um pouco. Algumas fileiras atrás, vi pés saindo para o corredor. Tinha certeza de que era uma criança, mas era alguém que eu não reconhecia. Eu podia ver como suas pernas eram finas e pálidas. Ei, você perdeu sua parada, cara? Vou te levar de volta. Mas algo não estava certo. Conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que a criança não estava usando sapatos. Seus pés estavam descalços, mas eles estavam tão cobertos de lama que era difícil dizer inicialmente. Algo sobre isso parecia muito estranho, mas eu não podia simplesmente voltar para o depósito com uma criança ainda no ônibus. Eu tinha que levá-la para casa. Então, estacionei na lateral da estrada, deixando o motor ligado baixinho enquanto me levantava para verificar. Meus passos se sentiam pesados enquanto eu caminhava pelo corredor. Quando finalmente cheguei aonde a criança estava sentada, meu coração parou. Porque não havia criança. Apenas um banco vazio
manchado de lama. E sentado no meio dele, estava uma pilha organizada de bolinhas de gude manchadas de sangue. Chegando em casa, eu simplesmente não conseguia parar de pensar em tudo o que aconteceu, especialmente o que Pedro disse sobre o ônibus 10. Minha curiosidade não me deixava em paz, então liguei meu velho laptop para ver o que eu podia encontrar. Logo encontrei um artigo de jornal datado de 40 anos atrás. Descobri que houve um acidente horrível com o ônibus 10. O motorista estava bêbado e bateu o ônibus. De acordo com o relatório, o ônibus saiu da estrada durante uma grande tempestade. Uma criança foi levada para o hospital. As outras não sobreviveram. Eu me lembro dos meus dias como paramédico. Esse tipo de coisa fica com você, especialmente quando há crianças. Mas o que realmente me fez pensar foram as regras. Como tudo isso se encaixava. E por que meu ônibus é o único que tem elas? Estava chovendo forte na manhã seguinte. A chuva caía em pancadas. Eu fiquei encharcado só de ficar na minha varanda. Mas eu ainda tinha um trabalho a fazer. Eu ia estar lá para aquelas crianças e garantir que elas chegassem à escola seguras. Então dirigi minha rota, pegando cada uma. A chuva piorou a cada parada. Quando parei na parada de Pedro, eu podia ver que ele estava com medo. Eu vi algumas crianças aglomeradas atrás dele. Algumas delas estavam tremendo debaixo de guarda-chuvas, enquanto as outras se agarravam a seus casacos de chuva. Pedro estava um pouco para o lado, sozinho. Ele correu para o ônibus, encharcado e tremendo. Eu sou o único nesta parada, Pedro disse assim que entrou. Ele lançou um olhar nervoso para o grupo de crianças ainda esperando na chuva. Temos que ir, Sr. João. Por favor. Mas eu me lembrei do que a administradora tinha dito sobre não deixar crianças para trás. Olhando para o grupo de crianças na calçada, elas apenas pareciam crianças normais esperando pelo ônibus. Elas não pareciam estranhas ou fora de lugar, apenas molhadas e provavelmente com frio. Talvez o ônibus delas não as tenha pegado ainda? Pedro estava quase implorando para mim, sua voz desesperada de uma forma que era difícil de ignorar. Mas eu não podia simplesmente ir embora. Eu olhei para Pedro e dei de ombros. Desculpe, cara. Eu tenho um trabalho a fazer. Nenhuma criança fica para trás. Me aproximei da porta aberta e gritei para as crianças ainda na chuva. Vamos. Vocês vão pegar um resfriado aí fora, tentando soar mais corajoso do que realmente era. Assim que aquelas novas crianças entraram no ônibus, tudo ficou diferente. O bate-papo e as risadas matinais habituais diminuíram, e um silêncio pesado preencheu o ar. Eu continuei dirigindo, tentando me concentrar na estrada à frente, mas a atmosfera estava estranha. Então, começou. No começo, havia um soluço silencioso, que depois ficou mais alto. Eu não podia simplesmente ignorar. Me virei e vi várias crianças, minhas crianças, chorando. Algumas estavam agarradas umas às outras para se confortar, enquanto outras abraçavam seus joelhos com força. Meu coração afundou ao ver Pedro todo encolhido, com o rosto escondido nas mãos, aterrorizado. Do lado dele estava um dos novos garotos, um garoto com cabelo escuro e bagunçado e óculos. Não havia nada obviamente errado com ele, mas assim que o vi, me senti enjoado, como se fosse vomitar ali mesmo. O garoto me pegou olhando para ele e sorriu para mim, perfeitamente inocente. De repente, uma buzina alta me fez voltar a focar. Eu tinha desviado o olhar da estrada por tempo demais e quase bati em algo. Direcionei rapidamente o ônibus de volta para o curso, respirando fundo para me acalmar. Ok. Isso foi muito perto. Eu sabia que não podia me distrair novamente, especialmente não enquanto dirigia. O choro do fundo não parou. No entanto, a viagem ficou mais difícil a cada minuto. A chuva estava caindo tão forte que parecia tentar olhar através de uma cachoeira, mesmo com os limpadores do para-brisa funcionando em alta velocidade. Atrás de mim, o choro se transformou em soluços altos. Era difícil ouvir, especialmente porque eu não podia fazer muito sobre isso, enquanto precisava manter o foco. Mas entre o choro, comecei a ouvir sussurros. As crianças dizendo coisas umas para as outras, como não olhe, só não olhe para eles. E você não será levado se você apenas fechar os olhos. Não fazia sentido, mas o medo em suas vozes era real.
Então, no meio de todo o pânico e choro, alguém começou a rir. Parecia tão repentino e fora de lugar que eu só tinha que olhar. O novo garoto com cabelo escuro estava rindo baixinho. Em outra situação, poderia ser calmante, mas naquele momento parecia errado. Ele estava tocando suavemente no cabelo de Pedro. Pedro, enquanto isso, permaneceu encolhido, parecendo mais um animal assustado do que uma criança indo para a escola. Olhar para o garoto me fez ficar tonto novamente. Então voltei meus olhos para a estrada. Ao fazer isso, ouvi uma criança gritar: "Eu não quero morrer", junto com mais soluços altos. Foi o suficiente para mim. "Ei, ninguém vai morrer, especialmente não por causa de um pouco de chuva", eu disse. Um pouco mais alto do que queria. Foi quando Pedro finalmente disse algo. "Quanto tempo até chegarmos na escola, Sr. João?" Ele perguntou. Foi quando percebi. A viagem estava se arrastando. Devíamos estar na escola agora. "Onde estamos agora?" Pedro perguntou em seguida, parecendo preocupado. Eu queria respondê-lo, mas não conseguia. Olhei para fora das janelas, tentando descobrir onde estávamos. O que vi me deixou enjoado. Ainda estávamos na rua de Pedro. Isso não fazia sentido. Eu tinha dirigido por horas, mas parecia que não tínhamos ido a lugar nenhum. A voz de Pedro, baixa, mas urgente, quebrou meu pânico. "Senhor João, olhe para o retrovisor." E sem pensar, eu o fiz. Olhei para cima. No espelho, havia algo muito errado com as novas crianças. Suas roupas estavam ensanguentadas e rasgadas. Óculos quebrados, sapatos faltando, cabelos arrancados. Muitas tinham ferimentos que dificultavam até mesmo olhar para elas. Cada uma estava sentada ao lado de uma das crianças regulares. Aquelas que eu reconhecia eram as crianças que estavam todas encolhidas ou com o rosto coberto. Eu vi um deles se inclinar do banco atrás de mim. Um garoto com um olho verde restante. Ele sorriu e colocou um toco ensanguentado no meu ombro. Senti algo quente correndo pelo meu ombro. As próximas palavras de Pedro foram sussurradas, mas me atingiram como um caminhão. "Depois do acidente, eles não descartaram o ônibus, Sr. João. Eles só mudaram os números. Este é o ônibus 10. E as crianças daquele acidente, elas querem ele de volta." Outra buzina alta tirou meu foco do retrovisor para a estrada. Quase bati em um carro. Como eu ainda estava na rua de Pedro depois de dirigir tanto tempo, mas quase bati em outro carro. Foi quando eu soube. As crianças do ônibus 10 não estavam apenas ali para nos assustar. Elas estavam nos mantendo presos nesta rua, nesta chuva interminável, tentando nos fazer bater. Tentei não entrar em pânico. Eu preciso manter todos seguros. Eu não ia deixar nenhuma dessas crianças se machucar por minha causa. De repente, uma figura apareceu no meio da estrada. Parecia um homem, usando um casaco de chuva laranja brilhante. Ele estava acenando com os 2 braços acima da minha cabeça, como se estivesse me dizendo para parar. Dei uma freada brusca no último minuto. Olhando através do para-brisa encharcado de chuva, eu peguei meu fôlego. Era o Sr. Lucas. Assim que o ônibus parou, o Sr. Lucas caminhou até a porta. Eu a abri rapidamente, ainda atônito. Ele entrou, água da chuva pingando dele. Ele foi direto para a frente e encarou o garoto sentado ao lado de Pedro. "Scooter, deixe-o em paz. Ele não é seu para levar", ele disse severamente. Então, o Sr. Lucas olhou para todos os outros no ônibus. "É bom ver vocês novamente. Desculpe a demora para me juntar a vocês", ele disse. Levei um momento para entender o que ele queria dizer. Então fez sentido. "Sr. Lucas, ele foi o aluno que sobreviveu ao acidente todos aqueles anos atrás." O Sr. Lucas encarou as crianças do ônibus 10, falando em voz calma e firme. "Deixem todos irem", ele disse a eles. "Eu serei o motorista de ônibus a partir de agora. Então, todos nós estaremos juntos novamente. E eu não serei como o último. Eu vou manter todos seguros, prometo." Então, ele olhou para mim. "João, leve suas crianças e saia do ônibus. Você se lembra de quem elas são, certo?" Eu assenti. Eu memorizei o nome de cada uma delas como ele me disse para fazer.
Eu teria feito isso mesmo que ninguém pedisse. Caminhei pelo corredor chamando cada criança pelo nome. Aquelas que eu aprendi e lembrei. Sara, vamos. Tiago, vamos. Elisa, é hora. Uma a uma, eu peguei suas mãos, guiando-as para fora do ônibus, certificando-me de não deixar ninguém para trás. Finalmente só restava eu no ônibus com o Sr. Lucas. Ele colocou a mão no meu ombro. Estava frio e não parecia estar totalmente ali. Vou trazer o ônibus de volta depois de levar essas crianças para casa. E lembre-se, João, existe uma regra que todos os motoristas de ônibus têm que seguir. E é a mais importante de todas. Acho que você sabe qual é. Eu assenti, entendendo antes de sair do ônibus. E lá estavam elas, todas as crianças paradas do lado de fora juntas, agarrando suas mochilas. Todas pareciam aliviadas, quase como se não pudessem acreditar que estavam seguras. Olhei ao redor e vi que estávamos bem perto da casa de Pedro. Olhei de volta para o ônibus e vi o Sr. Lucas no banco do motorista, parecendo que ia sair. Ele encontrou meu olhar, piscou e fechou a porta. O ônibus começou a se mover. Eu assisti enquanto o ônibus com o Sr. Lucas e as crianças do ônibus 10 desapareciam na tarde escura e chuvosa. Senti um puxão no meu braço e olhei para baixo para ver Pedro. Vamos entrar na minha casa para nos aquecer. A mamãe não se importaria. Ele gritou por cima da chuva. Eu sorri para ele, grato por sua ajuda. Enquanto caminhávamos em direção à sua casa, peguei meu telefone para começar a ligar para alguns pais. A chuva estava caindo como se fosse um furacão. Tinha a sensação de que a escola estava cancelada hoje. Mas eu ainda tinha um trabalho a fazer. Eu tinha que seguir a última regra de Lucas, a mais importante de todas: proteger as crianças.